essa é a coisa. O som está anunciando o movimento do Espírito. E a gente precisa entender isso. Então, quando... isso são coisas muito delicadas da gente falar, assim, ainda mais em rede social tão aberta. Mas a gente precisa Deixa tomar Deus muito te usar. cuidado com o que a gente canta. O A povo gente aqui é precisa tomar maduro, muito pode cuidado, falar. né? Quebra tudo aí, Tamires. Então, assim, quando é uma bênção, eu amo, sou apaixonada, mas quando a gente canta, começa a dizer que ele está batendo na porta, a igreja inteira brasileira está cantando que o noivo está batendo na porta, a gente precisa lembrar que a única passagem, a única escritura onde o noivo bateu na porta, quer dizer, as duas únicas, né? Cantares e Apocalipse. Você tinha uma noiva que dizia, eu dormia e o meu coração estava leproso, porque esse belava no original é o meu coração estava leproso. E a outra você tem Apocalipse. Eu estou à porta e bato, mas ele estava falando de uma noiva rejeitada, de uma igreja rejeitada. Então, quando a gente começa a cantar que o noivo está batendo na porta, a gente está também dizendo que nós estamos como igreja que está com o coração leproso. Pode falar que o povo aqui aguenta, vai. Meu Deus, isso aí é forte. Isso não é uma coisa errada, mas a gente precisa entender o que nós estamos cantando, tá entendendo? Entender. A gente precisa entender que o som que está vindo, ele está precedendo, ele está dando o anúncio do que Deus vai fazer depois. Então, qual que é a coisa? Se nós estamos dizendo que o noivo está na porta, ele está batendo na porta, significa que nós estamos como noiva reprovada. E se nós estamos como noiva reprovada, ele diz, se arrepende, ou senão eu virei e vou mover de você o seu candeeiro. Ou seja, ou agora nós entramos numa estação de arrependimento, ou nós temos a remoção do candeeiro. O que é o candeeiro? Ele fala sobre o Espírito, ele fala sobre a luz, ele fala sobre, inclusive, aquilo tudo que nós temos clamado como nação brasileira, que é avivamento. Então, assim, a gente precisa entender que o som que está sendo liberado, eu tava ano passado, eu estava orando, eu estava na casa de oração vários dias, clamando e tal, e eu, inclusive, me fechei de notícias. Eu falei, eu vou entrar para orar e eu vou só orar, eu não vou olhar as notícias, porque se eu olhar as notícias eu vou ficar desesperada e não vai ser o Espírito guiando as minhas orações aqui, então eu vou só orar. E eu comecei a orar. E Deus começou a me dar muitas canções, eu fazia canções espontâneas em cima da escritura que Deus me dava a respeito do Brasil. E aconteceu muitas vezes isso. Então, uma vez eu estava orando, clamando, teve até outras pessoas, eu soube disso depois, porque as pessoas acabavam gravando e me enviavam. E eu estava orando e eu comecei a gritar, será que não tem bálsamo em Gileade? Cantando e chorando. Será que não tem médico em Gileade? Eles dizem que o Senhor não faz bem, eles dizem que o Senhor não faz mal, eles dizem que o Senhor não faz nada. Mas espera, vocês estão falando que tem... vocês estão dizendo que tem bálsamo, estão dizendo que tem óleo, ou seja, estão dizendo, está rolando avivamento, então por que não curaram a ferida da filha do meu povo? E eu estava cantando sobre isso, e eu falava, quem me dera os meus olhos, Jeremias capítulo 9, capítulo 8, ele diz, quem me dera os meus olhos fossem cachoeira, eu choraria dia e noite pela ferida da filha do meu povo. E eu comecei a cantar isso, eu choraria dia e noite pelos órfãos do Brasil. Passou, eu não soube disso, mas 3 semanas depois, foi quando a Secretaria da Família abriu e ampliou a respeito dos órfãos. E eles facilitaram a questão dos órfãos. Eu fui descobrir isso 6 meses para frente. Mas é porque 6 meses para frente, algumas coisas aconteceram. Eu estava orando e eu vi as notícias a respeito da coisa da segunda instância e eu fiquei indignada. É por isso que eu não olhava notícias, justamente para eu não mexer no meu coração no que diz respeito à maneira que eu precisava orar. E eu estava clamando e eu falei para Deus, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. É injusto. O Senhor não vai fazer nada. Isso é um absurdo. Meu Deus. E o Senhor, eu falei, Senhor, eles são lobos. E o Senhor me deu a palavra de Sofonias, né? Quando ele diz, os seus príncipes são leões que devoram a presa, os seus juízes são lobos ao cair da noite, os seus profetas são levianos, os seus sacerdotes são profanos, mas o Senhor é justo em sua santa morada. E o Senhor começou a falar comigo. Ele disse para mim, Tamires, preocupe-se mais com quem escreve as canções do que com quem escreve as leis. Uau. Quando o Senhor me falou isso, é que meu coração... Deus falou assim, como é que é? Se preocupe mais com quem escreve as canções do que com quem escreve as leis. Meu Deus! E aí o Senhor veio falando comigo, e aí o Senhor falou, presta atenção. E tem todo sentido, se juntar tudo que nós estamos falando aqui agora, tem todo sentido isso. Se você falasse só isso, ia ficar estranho. Exato. Mas agora tem sentido. E o Senhor começou a falar comigo, porque ele falou para mim, presta atenção em tudo que você cantou na sala de oração. Ninguém nem viu, ninguém nem sabia, mas o que você cantou? Pede para o povo que tem as gravações para te mandarem e vai atrás das notícias agora. E aí foi quando eu comecei a ir atrás das notícias. E foram muitas coisas. Eu lembro que teve um dia que eu estava liberando em cima de Amós
E eu comecei a cantar aquilo, eu nem tava, eu só tava cantando, adorando ao Senhor, e de repente sabia que eu estava profetizando sobre a nação, e eu comecei a cantar: mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. E aí eu cantava aquilo, e mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu chamei profetas, e eu comecei a cantar isso. Eu chamei profetas dos seus jovens, dos seus filhos eu chamei nazireus. Mas onde estão os meus nazireus, Brasil? E aí ele falava: eu quero o seu coração. Quem disse que eu quero? E eu comecei a cantar isso. Quem disse que eu quero teus sacrifícios? Quem disse que eu quero teus rituais, Brasil? Quem disse que eu quero esse barulho que você chama de adoração, adoração só pra você? E eu comecei a cantar isso loucamente, assim. Foi muito forte o que Deus fez aquele dia. Meu Deus. E o Senhor falava comigo: eu quero seu coração, Brasil. E eu comecei a cantar isso: eu quero seu coração. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo: quem é o coração do Brasil, senão os jovens? Quem é o coração do Brasil, senão os filhos? E aí, quando eu comecei a continuar cantando, eu continuei cantando isso: quem disse que eu quero esse barulho? Quem disse que eu quero teus rituais, Brasil? Quem disse que eu quero teus sacrifícios? E eu dizia: mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Não bastaria toda a tua floresta para queimar. E eu comecei a cantar isso, eu cantei muitas vezes. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder, e não bastaria nem toda a tua floresta para queimar. Bateu 3, 4 meses, nós tivemos aquele incêndio todo que rolou em Amazônia, né? Sim, foi um bafafá tremendo. Eu só fui ver isso depois, que eu fui ligar as coisas. Falei: Jesus, o Senhor já estava falando lá atrás. E eu peguei as gravações e falei: gente, Deus é doido. Então, e o Senhor foi falando comigo: presta atenção e se preocupa com isso. Se preocupa com quem está escrevendo as canções, porque aquilo que vocês estão liberando como canção sobre a nação, é isso que vocês vão ver lá para frente. E, inclusive, quando o Senhor me trouxe aqui para os Estados Unidos, foi uma coisa que o Senhor me disse. Primeiro, o Senhor me levou para Israel, que foi um romper, assim, na minha vida. Sim. Eu tive uma experiência fortíssima com Deus lá. Eu ouvi a voz de Deus audível um dia específico, e foi, assim, mudou. Para mim, mudou. E ali eu sabia, e quando eu fui para lá, o Senhor me falou que Ele ia me tirar do Brasil, ia me colocar num fuso horário diferente, porque eu ia enxergar algumas coisas antes, Ele me dá algumas canções antes, eu ia cantar algumas coisas antes, para enxergar depois sobre a nação brasileira. E tem sido assim. Forte demais. Tem sido assim. E então o que eu percebo, mas isso não parte de nós, de novo, é a respeito do Cordeiro. Isso não parte de mim, porque eu estou cantando, é porque Deus já liberou, é porque o céu ainda está cheio de glória, é porque Deus foi o primeiro a cantar a canção, é porque a canção principal pertence ao Cordeiro. Sim. Advento, sem falar do Espírito, o Espírito já estava ali presente quando na criação do homem. O Senhor, a primeira coisa, quando Deus quer encher o homem de vida, Ele sopra. Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o Espírito de ressurreição e vida. Se você olhar para o original, Ele é um vento de ressurreição e de vida. Aleluia. Algumas passagens vão chamá-lo de ruar, algumas passagens vão chamá-lo de pneuma, mas Ele está falando de vento. Então, quando a gente diz, por exemplo, em Pentecostes, que ouviu-se um som do céu, o som não era da terra. Então, a gente precisa entender e parar de tentar cantar o som da terra, porque eu acho que é isso que mistura tudo. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Daniel, a Bíblia diz que... E aí que eu acho que entram os falsos profetas. Quando nós temos o som da terra. O som da terra. Tinha harpa, tinha lira, tinha símbolo, tinha trono, tinha nobre, tinha gente nobre, tinha sacerdote e tinha um comando de Nabucodonosor. Quando vocês ouvirem o som, vocês vão se prostrar e vocês vão adorar. Mas o problema daquele som é que aquele som era da terra. Aquele som não partiu do céu. Aquele som partiu da terra. E como aquele som partiu da terra, aquela adoração não era reconhecida por Deus. Meu Deus! E aí, como aquele som partiu da terra, ele também fala de uma estrutura. Porque ele fala de uma estrutura chamada Babilônia, né? E Babilônia começou com Nimrod. Se a gente for olhar lá o fundador de Babilônia, a gente vai ver lá em Gênesis que o fundador de Babilônia foi Nimrod. E Nimrod foi o primeiro homem a escravizar outro homem. Sim. Então, quando você tem
Como é que eu posso ser... você falou que o seu povo aguenta, né? Vamos embora. Aqui aguenta. Quando que a gente enxerga que é um som da terra? Quando ele... Isso sempre me impressionou. Quando o Senhor Gente, começou a segura falar aí. comigo. Eu já tô até sentindo aqui. Tô tremendo aqui. Mas Quando que a alguém tem gente que falar, Tamires. E Deus te Alguém... levantou. E eu, primeira coisa, antes de te reconhecer como adorador, eu reconheço você como profeta. E a Bíblia diz que profetas têm autoridade sobre nações. E os teus decretos, porque é o que você falou, o profeta ele traz o que ele está ouvindo de Deus. Ele não pode, não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Você está falando de falso profeta. Eu estou com o texto aberto, você não vai acreditar. Você não vai acreditar o que eu vou ler aqui agora. Assim, ó, Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você podia até anotar, gente. Alguém anota isso aí. Jeremias 23. Isso aqui está na escola, que eu estou gravando a escola de profetas. Olha só. Não deis ouvidos. Isso aqui para você anotar, Tamires. Jeremias 23, 16. Uhum. Não... Você estava no que eu ia te falar, mas ok, pode seguir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-se vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Uhum. Aí, o verso 18 diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Estava anotado aí. Aqui, ó, o 18 está grifado. Ó. Então, o profeta, o adorador profeta, ele tem acesso ao conselho de Deus. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Então, os profetas falsos e os profetas... Aqui está a diferença. Agora eu vou deixar você complementar. Você já ia falar disso. Aqui, quando ele fala sobre... A Bíblia diz que quem fundou Babilônia foi Nimrod, né? E Nimrod foi o primeiro homem a escravizar outro homem. A Bíblia diz, isso sempre me impressionou, que falava que eles estavam todos reunidos ali em Babel, e Nimrod funda Babel, eles tinham um objetivo, eles queriam chegar no céu. Isso sempre me impressionou, porque a Bíblia diz que quando Deus foi ver aquilo, aquilo foi mal aos olhos de Deus. Eu sempre falei para Deus, por que isso foi mal se eles estavam reunidos, juntos, no mesmo propósito? Você mesmo falou que eles não teria nada que eles quisessem fazer que eles não conseguissem. E eles estavam tentando alcançar o céu. Qual que era o problema de alcançar o céu? Pois é. E aí o Senhor foi me levando para esse contexto. Porque quem fundou Babilônia? Quem fundou Babel foi Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a escravizar outro homem. Isso já fala de um sistema de governo. Como se governa? Dominando sobre pessoas. Então, quando você tem o domínio sobre pessoas, ainda que o discurso seja bonito, nós vamos chegar até o céu. Nós vamos ver, se você for olhar, por exemplo, o livro chamado A História de Israel, do Flávio Josefo, ele vai explicar, na verdade, esse momento ali em Babel, que o objetivo deles, a gente precisa lembrar que isso foi pós-dilúvio, então o objetivo deles não era só chegar no céu, era chegar no céu para que, se Deus quisesse destruir a terra, Deus não vai nos destruir. Então era uma rebelião contra Deus. E ainda que eles estivessem juntos, então nós temos todo o discurso, nós estamos todos juntos, nós vamos vestir a mesma camisa, nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós temos homens que dominam sobre homens para alcançar o seu próprio objetivo, ainda que o som seja de que nós vamos chegar até Deus. E aí a Bíblia diz que quando eles chegam lá, já a Babilônia estabelecida, a Bíblia diz que eles pegam os nobres, porque esse sistema de governo não quer qualquer pessoa, quer os nobres, quer uns de puro coração, que é aqueles a quem o Senhor chamou, como está escrito em 2 Pedro, povo de propriedade adquirida do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Ele quer os nobres. Então, o que ele faz? Domina sobre essas pessoas, mas a primeira coisa que eles fazem é: Daniel não é mais Daniel, agora ele é Beltesazar. Então, ele mexe na identidade da pessoa, tira, rouba dela. Aí você tem a troca da identidade, você tem som de música, você tem som de adoração, mas Deus não reconhece. E aí qual que é o problema? O problema é que, por você ter ali os nobres, você tem sempre pessoas que dizem: eu quero que isso seja diferente.
Mas a palavra vai dizer lá em Jeremias capítulo 51, ele diz, foge da Babilônia, meu povo. Isso também sempre me maravilhou muito. Por que Deus manda fugir? Por que Deus simplesmente não pode transformar aquele lugar para a glória dele? Olha E aí. aí, meditando em Apocalipse, você vai encontrar lá que quando ele está abrindo os selos, ouviu-se uma voz. E essa voz estava dizendo, caiu a grande Babilônia. Então a gente não vai poder reestruturar e reconstruir, mudar algo que Deus prometeu que vai destruir. Então, essa questão dos falsos profetas, eles habitam sempre que tem um som, mas não é, você reconhece a característica. Você tem um som que sai da terra para o céu. Você tem homens que dominam sobre homens. Você tem um som de música, de adoração, porém, a identidade das pessoas é roubada. E aí você tem um comando só. Foge. Não tem jeito, você tem que fugir. E aí você foge porque Deus prometeu que vai destruir. Mas olha que coisa louca. Esse é o sistema religioso de hoje. Exato. Quando Jesus está falando, por exemplo, eu acho incrível, quando Jesus está falando com os fariseus chegam para ele, cheio de pergunta, e Jesus estava mais aqui assim, nesse dia, imagino que ele já estava aqui nas tampas, e ele fala assim, vocês são hipócritas. Sabe por que vocês são hipócritas? Porque vocês adornam os túmulos dos profetas. Olha que loucura. Isso é uma coisa que acontece também com falsos profetas. Não é que eles não reconhecem profetas, eles reconhecem a palavra profética. Mas só aquela que já morreu, já enterrou e já cumpriu. Por quê? Porque essa palavra profética eles podem manipular, eles podem adornar, eles podem colocar um enfeite. Mas Jesus falou, mas vocês não reconheceram João Batista. Vocês não deram ouvidos para João Batista. Ou seja, a palavra profética daquele tempo, o som daquela hora, não era reconhecido. E é assim que acontece com falsos profetas. Vive do histórico, vive do passado. E é por isso que o povo fica confuso. Por quê? Porque a linguagem é do reino de Deus. São palavras que já foram faladas, mas não é dessa hora. E Deus trabalha, e se você... para quem trabalha com música vai entender, a música tem um tempo. A música tem um tempo certo. O som tem um tempo certo. E até para Deus o som tem um tempo certo. Do contrário, a gente não teria, por exemplo, lá em Salmo, aquela palavrinha escrita selá. Porque aquela palavrinha escrita selá é pausa. Ela era extremamente importante para a estrutura musical da hora. Agora todo mundo para. Agora todo mundo continua. Aqui você respira. É como a vírgula da partitura. Aqui você respira. Por quê? Porque se alguém faz alguma coisa na hora errada, desanda a música todinha. Acaba com o som todo. Então, o que Jesus estava falando? Não é que vocês não reconhecem. Vocês reconhecem, mas só aquilo que vocês podem manipular. Só aquilo que vocês podem controlar. Só aquilo que vocês podem dizer, aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Agora, veio João Batista, que é o som, e a Bíblia diz que ele veio... Qual que é a declaração de João? Quando as pessoas vêm perguntar para ele, as pessoas perguntam para ele, quem que é você? Quem é você? É Elias. Você é o Messias, você é Elias. Ele fala, eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama. Voz do que clama. Isso aí a pessoa tem que anotar. Ele não é a voz que, é a voz do que. Ou seja, o som saiu, de novo, o som saiu do céu primeiro. Estava se fazendo ouvir na terra. A Bíblia diz que quando Jesus estava falando com a respeito só essa palavra aí já dava para ficar meia hora em cima dela, gente. A pergunta é, os verdadeiros... Vida, Pedro, olha que loucura. Ele fala assim, vai chegar uma hora, ele fala da parábola das virgens, não fala? Ele fala, tinham 5 prudentes, 5 nécias, as 10 dormiram, 5 tinham óleo. Mas aí, qual que é o anúncio de que chegou a hora? Ouviu-se uma voz, alguém estava dizendo, eis aí o noivo. Então, toda vez que vai ter uma manifestação de Deus na terra, primeiro tem um som. Toda vez Deus vai anunciar com aquele som que não veio da terra, o som que saiu do céu. E isso caracteriza o movimento profético. Por quê? Porque o movimento profético não é o que saiu da boca dos homens para os homens. Não é o que saiu do coração dos homens, como está escrito, inclusive, em Jeremias 23. Eles estão profetizando visões do seu próprio coração. Eles estão falando... De novo, quando Jesus cita aquilo que Isaías disse, a sua boca fala, e o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Se em vão me adoram, é porque existe uma adoração que não chega para Deus.
Porque Uau. não partiu do céu. Em vão, a adoração não serve para nada. Aquele som que está saindo deles não serve para nada. Então, de novo, nós temos que precisamos entender esse princípio bíblico, que primeiro parte de Deus, tudo vai partir de Deus primeiro. Porque Tudo vai começar dele, por ele e para ele. Começa por causa dele, dele, através dele, por tudo, ele é ele o princípio e e ele é volta o para fim. ele. Ele é o princípio, ele é o fim. Não fosse assim, nós não poderíamos, ele não diria, quando João encontra com ele, ó que doido, Apocalipse capítulo 4, ele diz, eu vi uma porta aberta. Eu vi, e aí de novo, quando eu vi a porta aberta, eu ouvi a primeira voz. E de novo nós temos um comando do céu. E o céu me deu esse comando. Essa primeira voz me disse, sobe. Aí eu subi. E Meu aí eu vi Deus. o cordeiro assentado no seu trono. Então, de som. novo, o nosso som, a música e o profético, eles estão ligados. Sim. Então, ou nós teremos uma música da terra e falsos profetas, ou nós teremos um som que saiu do céu e a palavra que saiu da boca de Meu Deus. Deus, é muito forte.